paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico, né? Mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia de estudo, dia de aprendermos sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus. Você que está chegando aí pela primeira vez, sou o pastor David. Nós estamos estudando Daniel e Apocalipse, as profecias, né, de Daniel e Apocalipse, aprendendo a interpretar as profecias, como a gente interpreta, como a gente faz a leitura bíblica, e isso é muito interessante e importante, né, para cada um de nós. E hoje nós vamos entrar aí no livro de Daniel, tá? O primeiro capítulo. Falamos aí sobre como os primeiros passos aí para mim ter uma visão mais ampla da palavra de Deus, posteriormente conseguir interpretar as profecias. E agora nós estamos entrando de fato, né, no livro de Daniel, que é um dos livros mais difíceis de se interpretar, porque tem uma linguagem muito profética. E hoje nós vamos falar da estátua, né, a primeira grande visão aí, grande profecia, e nós vamos falar sobre a estátua. Eu vou fazer uma prévia de todo o livro de Daniel, né, os primeiros capítulos aí, e a gente entra na estátua hoje, né? Quero cumprimentar aí, aleluia, irmã Geisiane, a paz do Senhor, querida. Deus abençoe, irmã Geisiane, tá aí nos assistindo, irmã, aleluia. O pessoal tá chegando aí. É você que for chegando, querido, deixa um comentário, porque aí sim eu consigo ver o seu nome e cumprimentar você, tá bom? Você deixando comentário, eu sei quem tá aí com a gente. Márcia Ramos, cooperadora, irmã Márcia, paz do Senhor, querida. Vamos entrando aí, pessoal. Você que já chegou, querido, chame mais um para estar com a gente na live hoje, tá bom? Chama mais um para estar conosco na live. E assim a gente consegue aprender mais sobre a palavra de Deus e levar um pouco mais adiante essa palavra. Diaconisa Manayara chegando aí, né? Então você que já adentrou aí, querido, convida mais um para estar com a gente hoje nesta live aí, aprendendo sobre as profecias de Daniel, né? Nós vamos estudar Daniel e Apocalipse, né, no âmbito geral, e hoje a gente adentra no livro de Daniel especificamente aí, tá bom? Enquanto você vai entrando aí, irmã Isabel Freitas, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe ricamente. Vou colocando isso tudo aqui atrás, você já vai convidando mais alguém para estar aí com a gente, tá bom? Daniel e Apocalipse, a interpretação das profecias. Missionário irmã Marli chegando aí, a paz do Senhor. Eu vou mandar alguns convites aqui também, queridos. Só um segundinho aí. Deixa eu enviar alguns convites aqui pelo Facebook. E aí eu já volto para falar com vocês aí. Glória a Deus. Isso aí, mandando alguns convites com o cooperador João Edson, a paz do Senhor. Queridos, é isso aí, vamos estar dando início aí, o pessoal já está chegando aí, e conforme o pessoal for chegando, vai pegando aí o estudo em andamento, né? Só pedir para você aí compartilhar essa live, tá bom? Irmão Adriano, saudade aí, Adriano, tudo bom, querido? Deus abençoe, que a paz do Senhor seja sobre sua vida. Diaconisa Camila, tá? O pessoal for chegando aí, querido, vai convidando mais um, convida mais alguém para estar nessa live. Nós vamos falar sobre Daniel e Apocalipse, especificamente hoje sobre o livro do profeta Daniel. Pois bem, vamos orar. O pessoal já chegou aí, a maioria, o pessoal que for adentrando aí vai pegando o estudo. Vamos orar, fazer a primeira oração. E aí eu já entro na pauta do estudo desta noite, amém? Sem muita demora, para a live não ficar muito grande, tá bom? Cumprimentar aí o Diego, né? Nosso amigo Diego Neca, né? Deve estar lá no Paranazão, né? Foi embora.
Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Saudade de você, viu? Saudade de você. Foi embora, né? Acho que não tá mais aqui. Acho que foi embora pro Paraná, o Diego. Lembro muito bem. Cooperador Diácono Alex Cortes, a paz do Senhor, querido. Vamos orar, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Senhor meu Deus, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nesta noite nos colocamos na Tua presença para glorificar, exaltar e bendizer ao Senhor, que é sim um Deus digno de honra, de glória e de louvores. Querido Deus, que nesta noite, Senhor, a qual nós reservamos para falar da Tua palavra, para estudar a Tua Santa Escritura, o Senhor venha abrir os olhos, os ouvidos espirituais, Senhor meu Deus, do Teu povo, de maneira que eles possam, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aprender e entender do Senhor, que é um Deus poderoso, que é um Deus grandioso, que é um Deus santo e verdadeiro. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, que cada um que está adentrando esta live possa ser, meu Pai, edificado pelo ensinamento da Tua palavra, pelo apregoar da Tua Santa Escritura, e que o nome do Senhor, meu Pai, seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Bendito Deus, Deus amado, Deus glorioso, fale conosco, nos abençoe e nos guarde. Derrame do Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, sobre cada vida, sobre cada família representada, sobre cada um que busca, Senhor meu Deus, ó Pai, a Tua presença e que crê que o Senhor é um Deus soberano, Senhor meu Deus, Criador de todas as coisas, e está, Senhor meu Deus, a todo tempo a nos olhar e a falar conosco. Pai, em nome de Jesus, abre os ouvidos, os olhos, Senhor, espirituais, o entendimento da Tua igreja, e derrama, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre, Senhor, cada um, em o nome de Jesus. Aleluias, amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Irmã Jane chegando por aí, irmã Marley, a paz do Senhor, paz do Senhor, irmã Jane. Aleluia. Neca está dizendo também, está com saudade. Quando aparecer por aqui, voltar aqui em Minas, né, liga para nós tomar um café aí, viu, Diego? Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Nós estamos falando então sobre Daniel e Apocalipse. É a nova temática do nosso estudo de quarta-feira, tá? Estudando sobre Daniel e Apocalipse. Eu passei vou fazer uma prévia das outras aulas, tá bom? A gente falou a respeito de estarmos, de como fazer uma prévia da interpretação da profecia, né? Como nós interpretamos a profecia de modo geral, falando sobre a questão da divisão bíblica, de como a Bíblia é dividida, de como nós podemos ter essa clareza da divisão bíblica primeiro, porque senão não tem como eu entender a Escritura. Primeiro, para me estudar ela, eu tenho que ter pelo menos uma base, né? Então nós falamos das divisões, a divisão básica, né? Antigo e Novo Testamento, as subdivisões dos livros, né? Históricos, poéticos, proféticos, livros, né? As cartas, os evangelhos. E falamos também sobre quem escreveu a Bíblia, sobre os escritores, aquela visão bem básica, bem, né, vamos dizer assim, o basicão para a gente entender o que nós vamos estudar. Tá? Quero cumprimentar aí Vanessa Jefferson, a paz do Senhor, querido, irmã Eliana Barros, Deus abençoe, irmão Anderson, irmã Creuza também. Falamos então aí na primeira aula isso aí, na segunda aula, lembrando que hoje é a terceira aula, tá? Você que está chegando aí hoje e se interessa pela temática da interpretação das profecias, a gente já tem 2 aulas a respeito, tá aí no Facebook, na minha página, e também no meu canal no YouTube, tá bom? Você consegue ir lá no Pastor David Evangelista, e tá lá as 2 aulas também no meu canal no YouTube, e aí também no Facebook, David Evangelista, no Facebook da igreja, @AD Ministério Atos. Você consegue acompanhar as aulas anteriores para você ficar mais situado no que nós estamos falando. Pois bem, aula de número 2 nós falamos sobre a interpretação das profecias, né, de forma, aleluia, de forma geral, né? Falei um pouquinho sobre, deixa eu pular o anúncio aqui, só Jesus, o YouTube aqui, né, com os anúncios.
nessa aula, mas vamos lá. Falei um pouquinho sobre a interpretação da Escritura de modo geral, né? Falamos um pouco sobre Apocalipse e tal, e também entrando então na aula de número 3. A aula passada nós interpretamos Apocalipse capítulo 13 e verso 1, lembra? Que nós lemos Apocalipse capítulo 3 e verso 1, conseguimos interpretar o primeiro capítulo da profecia, né? Só para recapitular aqui, a Bíblia diz que ele pôs sobre, o texto está dizendo assim, ó, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Esse texto de Apocalipse é um tanto quanto estranho, né, para quando nós falamos em questão literal, mas nós conseguimos ver claramente aqui, na profecia, nós conseguimos interpretar uma que a palavra mar, né, significa povos, então vi subir do mar, vi subir dos povos. Besta, né, animal, significa rei ou reino, então eu vi subir um rei dos povos, e esse tinha chifres, chifres significa poder, diadema significa vitória, então um rei poderoso e vitorioso, é isso que o texto está dizendo. Lemos só o primeiro versículo para ter uma ideia, e agora nós vamos adentrar na aula de número 3, que é a aula de hoje, a aula de número 3 falando aí sobre, né, quero cumprimentar aí a Patrícia Cristina, cooperadora Alessandro, cooperadora Amara. O capítulo 3 de nosso estudo, a aula 3, vai adentrar de fato em Daniel. Agora nós vamos fazer o estudo pautado de Daniel e posteriormente Apocalipse. Agora que nós vemos os exemplos e sabemos alguns nomes proféticos, fica mais fácil interpretar as profecias. Lembra aí, recapitulando que a gente fez na aula passada, a tabela profética, né, onde eu tenho alguns nomes na profecia que eles são usados para todas as outras profecias, sendo, como já falei, mar ou águas, muitas águas, povos, né, como mulher representando igreja, como cauda representando blasfêmia ou falsa profecia, entre outros nomes que nós falamos aí na última aula. E hoje nós vamos falar então, nós vamos entrar na profecia de Daniel, porque agora nós sabemos os nomes proféticos, nós temos a conversão profética através da tabela que nós fizemos, então fica mais fácil de nós interpretarmos a profecia. Então vamos lá. Se eu consigo glória a Deus. Se eu consigo aqui com a tabela profética interpretar alguns textos da Bíblia, agora vai ficar mais fácil nós falarmos do livro de Daniel e entender a profecia. Vejamos então os textos de Daniel. Vamos entender a profecia. Tá? Quando eu pego a Bíblia aqui, eu tenho que entender que Daniel também está separado em algumas partes. Lembra que eu falei que percentuais dos livros proféticos entendia-se como se lê e outros não? No caso aqui dos livros proféticos, nós temos um percentual de 95% de não se entende como se lê, porque ele está todo numa linguagem profética. Apenas 5% entende como se lê. Então vamos lá no livro de Daniel. Em Daniel 1, nós temos a história da chegada de Daniel e dos seus amigos na Babilônia. Então, o capítulo 1 de Daniel, tá? Ele vai falar nada mais, nada menos do que a chegada de Daniel, tá? Na Babilônia. Vai contar que eles foram transportados e eles chegam lá na Babilônia, tá bom? É isso que Daniel 1 fala. Deixa eu só ligar o ventilador aqui, querido, está muito quente. Ai, glória a Deus, soltei. Aleluia. Então vamos lá, Daniel 1, nós temos aí esta colocação, né? O livro de Daniel no capítulo 1 vai falar sobre a chegada de Daniel na Babilônia, né? Daniel, seus amigos, fala sobre a ida, né? As levas sobre o cativeiro babilônico. Então em Daniel 1 é uma questão histórica, tá? O capítulo 1 de Daniel, ele entra como uma questão histórica
não tem muito o que se falar de Daniel 1. Você vai entender o texto como você realmente lê. Leu lá é aquilo mesmo, tá bom? Então Daniel 1 entende-se como se lê. Por quê? Porque é uma parte histórica do livro de Daniel. Vamos lá. O texto aqui em Daniel 1 é literal, entende-se como se lê. Sendo assim, não tem que se interpretar. E o que eu falei na aula passada, que nós íamos pontuar hoje, é Daniel capítulo 2, que fala sobre a estátua, tá? Que aí já é um texto um pouco mais complexo de se entender e é o que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Estátua. Então vamos lá. Livro do profeta Daniel, estou aqui com a minha Bíblia, né? Uma delas nas minhas mãos. E nós vamos falar sobre, nós vamos ler o capítulo de número 2 de Daniel, para que nós possamos entender e começar a interpretar o mesmo nesta noite. Vamos lá. Eu estou aqui com a Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, no verso de número 1, que diz assim, preste atenção aqui, eu vou fazer a leitura bíblica, tá bom? Estou aqui com a Bíblia, é a leitura bíblica, isso que você vai me ouvir falar é a leitura bíblica, eu acho que aí não dá para ver, não pega na câmera, mas está aqui, estou fazendo a leitura bíblica, capítulo 2 e verso de número 1, a epígrafe diz, o sonho do rei é interpretado por Daniel. Lembrando que eu estou com a Bíblia aqui, querido, João Ferreira de Almeida, na tradução corrigida e fiel. Ela é um pouquinho diferente da RC, tá bom? Mas é próxima, você vai conseguir acompanhar comigo aí. Vamos lá. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono, ele perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que se declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Verso 3. E o rei lhe disse, tive um sonho, para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, e em aramaico, ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Verso de número 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus, os assuntos me têm escapado, e se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, sereis decapitados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grandes honras, porquanto declarei-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga, ó rei, o sonho a seus servos, e assim daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda, e que me podes dar a sua interpretação. Verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar as palavras do rei ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que se possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne, ou não é com os seres vivos. Pois, por isso o rei muito se irou e
enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Então o rei aqui se enfurece e pede para matar todos os sábios. Verso 13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e perturbadamente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que se pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que se pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Seguindo aí o verso de número 19. Então foi revelado o mistério de Daniel, o mistério a Daniel, numa visão à noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele são as sabedorias e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fez saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Verso de número 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e o declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões na tua cabeça, que esteve na tua cama, são estes. Verso 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que há em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendessem os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo resplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés
em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então fui juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és, aleluia, rei de reis, e a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entrego os animais do campo, as aves do céu, e fez que nascesse sobre ele todos. Tu és a cabeça de ouro. Preste bastante atenção aqui, queridos, na leitura. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa, aleluia, da firmeza do ferro. Pois vistes o ferro misturado com o barro de lodo. Verso 42, nós estamos terminando a leitura, vamos lá. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligará um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Verso de número 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face, adorou a Daniel e ordenou-lhe que lhe oferecesse uma oblação de perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas grandes dádivas, e pôs-lhe o governo de todas as províncias de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Pediu Daniel ao rei: constituíste sobre os negócios das províncias da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Ufa! São aí 49 versículos que nós lemos aí. Louvado seja Deus, né? Cumprimentar aí o presbítero Amarildo, o presbítero João Vitor, que foi chegando aí depois. Glória a Deus. A leitura é um pouquinho extensa, queridos, mas se faz necessária para que nós possamos estudar Daniel capítulo 2. Como nós lemos,
o texto é um tanto quanto diferente. Traz a ideia e uma visão de uma estátua. Estátua esta que há um simbolismo. Como eu disse, o texto em profecia deve ser interpretado segundo as imagens ou as figuras que nos é colocado. Nesse caso aqui, o texto, tá? O texto vai trazer a imagem de uma estátua, a qual foi, aleluia, a visão, um sonho, uma visão que Deus dera a um rei, no caso aqui o rei vigente, Nabucodonosor, o rei que dominava e imperava sobre a Babilônia. O texto vai seguir dizendo que foi-lhe dado esse sonho na imagem de uma estátua, e essa estátua ela tinha a formação seguinte, que lemos aqui: cabeça de ouro, peito e braços aqui de ferro, de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, né, e pesa ali pedaço das pernas e canelas de ferro misturado com barro. Esta é a visão da estátua. Quando nós olhamos o texto e só simplesmente lemos o texto, aleluia, o presbítero João Vitor está dizendo aqui que está com algum problema lá no Face dele, repetindo a mesma frase. Me dá só um ok se está assim com todo mundo, ou vocês estão me ouvindo bem? Está travando para todo mundo ou só do presbítero João Vitor? Dá um joinha aí para mim, só para mim saber se o pessoal está me ouvindo bem. Tá? E se o problema é só lá no dele ou todo mundo está com esse problema. Dá um joinha aí para mim, põe no comentário aí se tem realmente, se está travado ou aconteceu só lá, porque essa questão de conexão na internet é um pouco complicada. Amém? O pessoal está me ouvindo bem ou está com problema na conexão? Tá, a Márcia deu um joinha aí, falou que está ouvindo bem. Talvez é a conexão lá da internet, né, dele. Está chegando aí pro pessoal. Amém. Vamos lá. Então tá com joinha aí que está assistindo, tá ouvindo bem. Quando eu leio a estátua, o sonho, se eu entrar no contexto, tá, só para ficar um pouco mais claro para vocês, Nabucodonosor tem um sonho e ele acorda perturbado com esse sonho e ele quer que, aleluia, ele quer dizer, ele quer que os sábios, os magos, os astrólogos da Babilônia o dê interpretação desse sonho. Só que Nabucodonosor, nos seus devaneios, ele fala o seguinte: olha, eu quero que vocês adivinhem o sonho e me dê interpretação. Ele quer a interpretação do sonho, mas ele diz: olha, eu me esqueci do sonho, eu não vou contar para vocês, eu quero que vocês contem para mim, eu quero que vocês me falem o que eu sonhei. Então eles vão ficar estarrecidos, vai dizer: isso é impossível, não tem ninguém que lê mente. Ninguém aqui na Terra consegue ler mente, né? Isso não cabe a seres humanos, somente aos deuses. E os deuses que eles falam aqui, deuses com letra minúscula, né? Na crença caldeia, na crença babilônica. Então ele vai falar: é impossível isso. E vai acontecer o texto aqui que nós vemos: Arioque vai matar todo mundo. Daniel fica sabendo, fala: não, peraí que eu vou orar ao Deus do céu. Ele é o único que consegue sondar mentes. O Deus que nós servimos é o único que sonda mentes, esquadrinha pensamentos. Então Deus vai dar a revelação para Daniel, que é o ponto aqui, né? Eu não vou entrar na questão muito contextual, porque o foco desta aula aqui é interpretar a profecia, não na questão de contexto. Vamos lá, lógico que eu tenho que tratar de contexto para entrar na profecia em si, mas não vou ficar amassando muito barro em contexto, e sim na profecia em si. Ele vai chegar então, Deus vai revelar o sonho, e ele vai contar o sonho para Nabucodonosor. Quando nós olhamos no ponto geral, é algo estranho, uma estátua com várias partes do seu corpo
sendo de materiais diferentes, né, de metais diferentes. Isso é um tanto quanto diferente, porém o texto, né, vai começar a falar sobre o que é cada parte da estátua. Mas mesmo o texto me falando o que é cada parte da estátua, eu ainda fico um pouco aquém da história. O texto vai dizer que a estátua é constituída, né, pelos os metais ouro, prata, bronze. Aqui o texto, ó, vamos voltar ao texto aqui, ó. Uma grande estátua, verso número 31. Tu estavas vendo aqui uma grande estátua que era imensa, cujo esplendor excede o que estava diante, taranã, era a excelência, tá? A cabeça daquela estátua, no verso 32, era de ouro, o peito e os seus braços de prata, o ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então nós vemos aí metais, né, simbolizando a estátua, e o barro lá embaixo simbolizando também, né, parte da estátua. Vai falar que são reinos que vão vir precedindo um reino, precedindo o outro. E ele vai dizer, olha, a cabeça de ouro, rei, é a Babilônia, é você, né, Nabucodonosor, a grande Babilônia, que foi constituída para reinar e dominar todo mundo. E aí eu quero começar a entrar aqui em alguns detalhes. Tá? Do verso de número 31 ao 35, nós vamos ver o que? Ele falando dessa estrutura da estátua, sendo cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventres e coxas de bronze, pernas de ferro, pés e dedos de barro, né? Ferro misturado com barro. Pois bem, eu tenho uma parte da profecia, né? E é isso aqui nós precisamos ver e entender nessa noite, como que eu interpreto esse tipo de profecia. Não só este, mas todas, como eu disse, eu já tenho a tabela profética, tá? Mas a estátua, ela tá aquém da tabela profética. Como assim? Eu fiz a tabela profética na aula passada, só que a estátua não me dá nenhuma menção de nomes que estão lá na tabela profética. Como que eu vou então interpretar essa profecia se o que eu tenho em mãos aqui, que é a tabela profética, de conversão profética, não me dá essa luz na estátua? Ok. Primeiro ponto que nós falamos é que os textos mais fáceis interpretam os textos mais difíceis, ok? Nós aprendemos na aula passada, criando a tabela profética, que como que eu criei aquela tabela? A Bíblia me deu toda a visão da tabela profética. A Bíblia respondeu tudo para mim. Como? Os textos mais fáceis explicando os textos mais difíceis. Nós já aprendemos isso na aula passada. Então sempre que eu tiver um texto profético, um texto que me dá um pouquinho de dificuldade para entender, eu vou procurar na Bíblia outros textos que são mais claros, mais fáceis, que estão ali explícitos, que vão me responder o que os textos mais difíceis estão querendo me falar, ok? Então eu já aprendi. Só que quando eu olho para Daniel, eu vou entrar aqui em Daniel e eu vou ver que não tem... eu não consigo encontrar textos mais fáceis para me explicar sobre a estátua. Por quê? Porque os textos da Bíblia não estão me mencionando claramente questões sobre reinados posteriores à Babilônia, nomes específicos para que eu consiga interpretar a visão da estátua. A visão já está bem clara. O texto fácil, que é onde Daniel vai me explicar aqui, né, trazendo a interpretação do texto, dizendo aqui, ó, e esta é a interpretação do texto, né, da visão. E ele começa a falar sobre a interpretação aqui, ó, que a cabeça é a Babilônia, depois vai vir um reinado mais fraco, depois outro mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco, e assim sucessivamente. Tá, mas que reinados são esses? Há um outro ponto para interpretar as profecias. É uma segunda forma de interpretar. Na verdade, esses são os dois pontos mais
mais usados para a interpretação de profecia. Que ele nunca pode ser descartado, é o que nós aprendemos na aula passada, que é o quê? Textos mais fáceis, explicando textos mais difíceis. Assim eu crio a tabela profética. Segundo, é olhar para a história. Como assim, pastor? Como olhar para a história? Quando eu olho para a história, os fatos acontecidos, eu consigo também ter essa interpretação da Escritura, tá? É claro que Daniel não conseguiu ver isso, não no seu âmago. Daniel vai passar por algum desses reinados, como o segundo reinado aí, que é o reinado de prata. Porém, ele não vai ver os outros reinados, porque ele é um ser humano, mortal, e vai morrer. Então, as gerações posteriores, quando pegam o livro de Daniel e começam a ler, eles conseguem ter uma visão clara. Por quê? Porque nós conseguimos usar a história, o tempo, fatos acontecidos, para interpretar a Escritura, a profecia, e assim também dar um cunho para a profecia de verdade. Por quê? Porque a profecia, quando ela é profetizada apenas, gera aquela dúvida. Fala, mas será que isso vai acontecer? Porém, quando o tempo passa, quando os anos vão se passando e a profecia acontece, as gerações posteriores que vêm, elas creem mais ainda na palavra de Deus, na Bíblia. Por quê? Porque ela tem a história ao seu lado. Ela tem fatos acontecidos ao seu favor para provar. Fala, olha, tudo aquilo que foi profetizado aconteceu. E nós temos fatos históricos que assim o provam, tá bom? Então, as duas formas mais comuns, a primeira nós aprendemos na aula passada, textos mais fáceis explicam os mais difíceis. É o primeiro ponto para interpretar a profecia. Segundo ponto, ou a segunda forma mais utilizada, é a história. Nós conseguimos ter o cunho da história, o cunho de fatos ocorridos como base e pauta para crermos cada dia mais nas profecias. Você fala, pastor, mas e aquelas que ainda não aconteceu? É simples, nós estamos falando de Bíblia. Se na história está cheio de fatos ocorridos que antes de acontecerem foram profetizados e aconteceram, essa é a base sólida para mim crer em toda a profecia. Essa é a base sólida para crer que aquelas profecias que ainda não aconteceram vão acontecer. Por quê? Porque eu tenho profecias que foram ditas antes de acontecer e realmente aconteceram, e eu tenho este cunho, eu tenho este crivo para hoje me pontuar e saber que as profecias são reais. Então, o segundo ponto aqui, nós vamos usar ele hoje, é o que? É usar a história ao nosso favor e interpretar o livro de Daniel pela história. Lógico, os textos mais fáceis interpretando mais difícil, onde eu já tenho aqui Daniel me contando quem é a cabeça de ouro, tá? Daniel vai me contar quem é a cabeça de ouro, dizendo que a cabeça de ouro é a Babilônia. Então, texto fácil me explicou difícil. Quem é a cabeça de ouro da estátua? Babilônia. O texto já me contou. Daniel já me contou aqui, Deus contou para Daniel e ele contou para nós. Né? Pergunta a Bíblia, ela te responde. A Bíblia então me contou que a cabeça de ouro é a Babilônia. Tá, mas e os reinados que vão vir após a Babilônia? E Daniel relata que era um reinado mais fraco, depois mais fraco e assim sucessivamente. Este reinado, eu vou conseguir ver ele através da história. E aí eu entro com você aqui no texto bíblico, na história, para a gente aprender. Nós sabemos então que a cabeça de ouro é a Babilônia. Foi a Bíblia que respondeu. Primeira forma de interpretar, texto mais fácil, interpreta os mais difíceis. Tá. O reinado babilônico é a cabeça de ouro. E quando eu vou estudar isso também na história, eu vejo que a Babilônia, ela imperou. Tá? O reinado babilônico dura do ano 626 ao ano 539 a.C. Ano de número 626 até o ano de número 539 AC, antes de Cristo, certo? Daniel vai dizer aqui que aquela cabeça tarará de ouro fino, após tinha o quê? Em Daniel 32, o seu peito e os seus braços eram de prata, quer dizer que vinha um reinado que não era de ouro, ele era um reinado de prata, um pouco mais fraco. Que reinado é esse? A Bíblia não vai me dizer isso. Vai ter menção no livro de Daniel desses reinados posteriormente. Porém, eu preciso linkar com a história, tá? Porque os outros textos não são mais fáceis. Qual que é a história? A história me fala que após o término do reinado em 539 do reinado babilônico,
o reinado que seria o peito e os braços de prata, tá? Simboliza o reinado medo-persa, tá? O reinado medo-persa. Os medos e os persas vão o quê? Vão reinar, eles vão dominar a Babilônia, tá? E nós vamos falar disso aí mais detalhadamente na aula que vem, tá bom? Na aula que vem nós vamos falar mais detalhadamente por conta da outra visão de Daniel. Nós vamos falar mais esmiuçadamente sobre esses reinados, mas eu quero te dizer que pela história eu consigo ver quando foi o reinado da Babilônia. Agora eu consigo ver que o próximo reinado são os medo-persas, o reinado Medo e o reinado persa, que reinou do ano de número 539, que foi a queda da Babilônia, ao ano 330 a.C. Daniel continua a me dizer que posteriormente viria, a estátua tinha o ventre e as coxas, o ventre e as coxas de bronze, ventre e coxa de bronze. Só que Daniel não me fala, Deus não revelou para Daniel nesse texto aqui que reinado que seria esse. Quem seria o reinado, as coxas e o ventre de bronze ou de cobre, que seria a mesma coisa? Seria o reinado grego, que reina, tá? A Grécia, que reina de 330 a 146 antes de Cristo. Tá? Todos esses reinados é AC, antes de Cristo, tá? A sigla AC representa antes de Cristo, DC depois de Cristo. Então, no ano de número 330, nós temos um reinado que vem suprimindo, destrói o reinado medo-persa e agora toma conta, que é o reinado grego, tá? A Grécia agora domina, simbolizando o ventre e as coxas de bronze. Daniel também vai relatar que após o ventre e coxas, nós tínhamos as pernas e os pés, tá? Depois ele na interpretação vai ainda falar de dedos, pernas e pés, que eram de ferro. As pernas eram de ferro e os pés eram de ferro misturado com barro. Qual foi o reinado que veio? Como eu sei isso, pastor? Na história, a gente vai buscar na história, tá? A história da humanidade, e nós vamos encontrar esses reinados sendo um a um, sendo substituídos. Então quem que vai suprimir, substituir o reinado grego é o reinado romano, o Império Romano, que começa a reinar no ano de 146 a.C., né? E vai aí até o ano de 395 depois de Cristo. Então Roma começa a reinar em 146 e vai até 395 depois de Cristo, né? Com a sua separação aí e queda, né? Em 1456 aí depois de Cristo tem a queda do reinado romano, do Império Romano. E nós temos também os pés, né? Que são pés misturados de pés e dedos, né? Misturado de ferro com barro. Isso simboliza o quê? Isso simboliza a Roma, tá? Esse reinado romano articulado, tá bom? Reinado romano articulado nas nações. Nós sabemos de fato que Roma não caiu, ela continua influenciando todos os países por meio do quê? Por meio do Vaticano, tá? Nós vemos que Roma ela ainda impera através do Vaticano, através da Igreja Católica. Como é que a Igreja Católica chama? Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Então nós vemos que Roma, esse reinado romano, ele, entre parênteses aí, ou entre aspas, ele não caiu, ele continua articulado nas nações. Por isso nós vemos a imagem da estátua, pés misturados, ferro, que seria o reinado romano, misturado com barro. Como assim? Daniel ele vai falar que esses pés aqui, eles são um reinado que tem a característica do ferro, o ferro que destrói, o ferro que arrebenta, né? Ele está trazendo a ideia da idade do ferro, de armas forjadas de ferro, que serviam para matar, destruir, aniquilar, misturada com barro, que é mais fraco, tá? Então ele tem essa característica do ferro, porém ele não é tão forte, ele não se mistura com o barro, mas eles estão juntos, eles estão entrelaçados, não são uma coisa só. É a ideia
do ferro, desse reinado romano, articulado nas nações, articulado em todas as nações, tá bom? Nós vemos o que? A Igreja Católica sendo, até hoje, né, não cresce, não é a religião que mais cresce, mas nós vemos ela articulada em tudo, e nós vamos falando isso daí em outras aulas. Por quê? Se você parar para pensar, Roma, ela, na ideia da Igreja Católica, ela articula tudo. Nosso calendário romano, a maioria dos nossos feriados são indicados pela Igreja Católica, eles são identificados pelo catolicismo. Então você vê que essa Roma, ela está articulada em todas as nações. Pois bem, eu vou já chegar aqui e falar um pouquinho mais detalhado com vocês. Nesse caso aqui, nós usamos o quê? Nós usamos a história, tá? O acontecimento dos fatos para interpretar a escritura aqui de Daniel 2. Vale ressaltar que essas duas maneiras são as mais usadas. Qual, pastor? O texto mais fácil explicando o mais difícil e a história ao nosso favor, aonde os textos vão se cumprindo, tá? Essas são as duas maneiras mais usadas para interpretar as profecias. Uma é a que vimos anteriormente, texto mais fácil explicando os mais difíceis, e esta é a outra explicando o que vimos agora, os acontecimentos, explicando os fatos, mostrando o que Daniel estava falando, tá bom? O que Daniel estava falando a respeito aí da estátua. Vamos entrar um pouquinho no detalhe aqui da estátua e eu já vou seguir. Como eu disse, a aula de hoje era pontuada, tá bom? A aula de hoje pontuada na estátua, tá? Na estátua de Daniel. Eu vou falar um pouquinho mais, mas eu quero deixar aqui bem claro essa questão. Quando nós olhamos para a história, tá? Nós vemos isso tanto biblicamente falando, como a história da humanidade, como a humanidade ela veio caminhando até aqui. Nós vemos que a Babilônia, ela chegou no seu apogeu, no seu ápice, conquistando todo o mundo antigo, né? Nós temos aí os jardins suspensos da Babilônia como uma das 7 maravilhas do mundo. Babilônia foi o maior esplendor, né? As cidades da Babilônia, a capital Babilônia, era o esplendor de tudo que o mundo antigo poderia ver. Por isso, sendo a cabeça de ouro, simbolizando um metal rico, um metal mais valioso. Babilônia, o metal valioso, o ouro, a preciosidade. Então Deus dará a Nabucodonosor, como Daniel falou aqui no texto do capítulo 2, que aprove a Deus revelar a Nabucodonosor o que haveria de acontecer no tempo dos fins, no tempo final. Tá? Então ele dá essa ideia, esse sonho, esta visão dessa estátua. Seguindo aí o reinado babilônico, um reinado um pouco mais fraco, no sentido de que não seria tão rico, não teria a sua glória tão esplêndida como da Babilônia, simbolizado pela prata, que é um metal mais barato do que o ouro, também valioso, também esplendoroso, porém um pouco mais barato. Seria o reinado medo-persa. Nós temos a história ao nosso favor, temos as datações que no ano de 530, 539 a.C., né? Nós vemos a Babilônia, nós vemos os medo-persas invadindo a Babilônia, tá? E nós vamos falar disso aí em outras aulas. Nós vemos os medo-persas invadindo a Babilônia no reinado de Belsazar e tomando conta da Babilônia, tá? A Babilônia invadida pelos medo-persas, né? Na pessoa de Dario e na pessoa de Ciro. Eles invadem a Babilônia, tomam a Babilônia e também tem o seu reinado esplendoroso, porém simbolizado pela prata, um pouco mais barata, mas não tão glorioso como Nabucodonosor. Posteriormente, a história está ao nosso favor, nos contando aí na história da humanidade o peito e braços o ventre e coxas de bronze, que é aí de 330 a 146, que é o reinado grego. A Grécia vai invadir também, a Grécia vai tomar também aí os medos e os persas, né? A Grécia, na pessoa de Alexandre Magno, né? Vocês já devem ter estudado isso na escola, isso é mais recente, né? Alexandre o Grande, nós vamos falar posteriormente dele.
Alexandre o Grande, Alexandre Magno, invade aí também, toma, né? Ele conquista todo mundo da sua época, porém não é tão rico nem tão glorioso como Nabucodonosor, como a Grande Babilônia. Isso a história nos conta. Nós vemos posteriormente pernas e pés, né? Pernas de ferro, pés de ferro e barro, simbolizando o ferro, um reinado não tão glorioso em dinheiro, mas totalmente feroz como o ferro, né? Daniel vai dizer que o ferro ele é destruidor, o ferro ele aniquila, o ferro, isso trazendo a ideia da idade do ferro, da época do ferro, né? Das armas, quando descobriram as armas ali e tal, de destruição e matação e tudo. Essa é a imagem de Roma, ferro, né? Roma destruiu, Roma matou, Roma aniquilou. E posteriormente, né, Roma articulada com barro, Roma articulada nas nações. Isso é muito claro, tá? Quando eu digo Roma, né, nós vamos estudar posteriormente sobre essa questão da religião de Roma, a religião que vai se tornar oficial, tá? Que seria o catolicismo romano. Eu já falei disso aí em outros vídeos, em outras aulas, né, dizendo que o que se é pregado hoje na Igreja Católica, desde aqueles dias, tá? Não sei se tem católico me assistindo aí, mas isso é bom para abrir a sua mente, tá? Eu não estou aqui falando contra, né, pessoas, eu estou aqui falando contra ensinos errados, contra levar pessoas ao inferno. Na verdade é essa a minha colocação. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, né? Mostrando para vocês o que a profecia já havia nos dito, o que a profecia já havia nos ensinado. Eu peço para vocês, que tem católico nos assistindo, não saia não, fique aí para você entender e aprender um pouquinho mais, né? Essa ideia do catolicismo romano, na verdade, não há um evangelho incutido, e sim um romanismo, E quando nós vemos o ferro articulado com barro, agora olha onde que nós estamos, querido. No reinado babilônico 539 a.C. Nós já estamos em 2020 depois de Cristo. Então eu estou falando aí de 2550 anos e algumas coisinhas. Né? Isso foi profetizado antes. Tá? Essa Roma articulada, esta Roma misturada no meio do barro, tá? Dando a ideia de que esse reinado romano não se desfez, ele ainda continua articulado, ele ainda continua misturado no barro. E nós vemos isso através da Igreja Católica, aonde em todos os lugares, né, na sua grande maioria, tem uma Igreja Católica. Em todo centro de cidade, na maioria dos países que foram canonizados, que foram desbravados pelo catolicismo, tem uma Igreja Católica. E, como eu disse, o nosso calendário, as festas religiosas, os feriados, eles são ditados pelo Vaticano, eles são ditados pela Igreja Católica, né? Então a gente vê essa articulação de Roma, que não é mais o Império Romano, mas ainda se perpetua dentro do catolicismo romano, né? Articulado em todas as nações. Tá? E a gente vai ver isso aí no livro de Daniel. Daniel vai falar claramente, tá, a respeito disso. Você está vendo aí, assistindo hoje, você pode ler de novo lá e entender. Falar, peraí, será que só reinado romano mesmo? Nós vamos aprender nas próximas aulas. Será que essa Roma continua articulada? Como que o texto vai dizer que os pés, ele tinha dedos ali, né? Pés tem dedos, lógico que tem dedos, né? Pés de ferro misturado com barro. Ferro é Roma e barro. Barro são as outras nações, mais fracas, mais frágeis, mas influenciadas pelo ferro, influenciadas por essa ação do ferro, por esse Império Romano. E nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o que era o Império Romano, qual eram os interesses do Império Romano. E nós vemos esse romanismo ainda incutido através aí do catolicismo romano, que ele é taxativo em dizer catolicismo romano. Tá? Na verdade, nós seguimos e servimos a Cristo. Nós servimos a Cristo. A palavra católico, só para vocês entenderem, quer dizer universal. Tá? Não tem nenhum problema na palavra católica, ela é bíblica. Né? A Igreja de Deus, ela é universal, ela é católica. O problema é o romanismo incutido
dentro do catolicismo romano, tá? É o que nós vamos falar aí ao longo dessa série de estudos aí. Hoje nós finalizamos aqui falando sobre a estátua, tá bom? Falando sobre a estátua de Daniel, acho que ficou bem claro aí, tá? Então nós temos Babilônia sendo a cabeça de ouro, nós temos os medos e os persas sendo o peito e os braços de prata, nós temos o ventre e pernas sendo Alexandre Magno, o reinado grego, tá? Sendo o ventre de bronze, nós temos Roma sendo o ferro, Roma sendo o ferro, as pernas, e nós temos os pés, ferro misturado com barro, também sendo Roma, articulado em todas as outras nações, que nós vamos ver isso aí ao longo do estudo. Pastor, mas o texto ainda diz que veio uma pedra cortada, sem o auxílio de mãos, e ela bateu ali nesses pés, que era o lugar mais frágil da estátua, né? Bateu nos pés de ferro e barro, e esmiuçou como a pragana, virou pó, esmiuçou todos os outros reinados. E essa pedra se tornou um monte forte. Quem que é isso? Que pedra é essa? Que quarto ou que sexto reinado é esse? Quem é esse que se levanta? Tá? A pedra, ela simboliza Cristo, a pedra fundamental. Interpretando a escritura no seu âmago, Deus havia dado para Nabucodonosor a revelação do que iria acontecer. Daniel foi ali e interpretou isso da parte de Deus. Como que seria o final dos tempos? Nós estamos caminhando, querido, para os últimos tempos. Nós estamos chegando no final dos tempos. Por quê? Nós já estamos vivendo o tempo dos pés dessa estátua, de Roma articulada nas nações. E quando isso acontece, segundo a profecia de Daniel, e nós vamos ver isso mais à frente em Daniel 7, a pedra vai ser cortada. E essa pedra que vai se transformar num monte vai ser um reinado que não se acabará. Quem é esse reino? O reino de Cristo, o reino messiânico, o reino de Deus. É o reino de Deus que nunca se acaba. Então olha, Babilônia já passou, Medo-Pérsia já passou, a Grécia já passou, Roma no seu apogeu já passou, e ela está articulada nas nações. E quando isso acontecesse, a pedra seria arrancada e arrebentaria com todos os reinos. Deus está dizendo aqui na profecia de Daniel, olha, quando esses reinados passarem, eu vou vir, eu vou esmiuçar, eu vou acabar com todos os reinados. Nenhum deles sobrará, não vai sobrar nada, vai ficar igual pó. E só o reinado de Deus, só o reino de Deus estabelecido sobre todas as nações, reinará eternamente, tá? Isso aqui é uma alusão ao final dos tempos, a salvação eterna, a destruição de todos os reinos que existem hoje e o estabelecimento de um único reino, do reino do Messias, o reino de salvação, o reino de Deus, tá bom? Então é esta a interpretação da estátua, essa é a interpretação da estátua. Nós vemos aí essa interpretação clara, essa interpretação clara. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma articulada, e agora o reino de Deus, né? O reino do Senhor, o reino de todas as nações aí, uma só nação, um só povo, né? Uma só raça, a salvação de Deus que vem para nos trazer, na verdade, vamos dizer assim, o ápice da igreja, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós necessitamos, que é o que nós buscamos todo dia, ir morar com Deus, que o reino de Deus seja instalado sobre a terra. Esta é a profecia, esta é a interpretação da profecia da estátua que nós íamos aprender hoje. Aula que vem, se ficou alguma dúvida, querido, depois me chama lá. Pastor, não entendi ainda sobre a estátua, me chama no direct, lá no Instagram, no Face, no WhatsApp, pode me chamar e me perguntar que eu vou estar respondendo para você a sua dúvida sobre esse texto aqui, eu vou estar respondendo para você. Olha o que nós vamos falar na aula que vem, só para que nós tenhamos uma ideia, tá? Eu quero pontuar aí as profecias mais difíceis, como eu disse para vocês, né? As profecias mais difíceis de Daniel aí, que fica sendo essa de Daniel 2, tá? Depois nós vamos lá para Daniel 7, só que entre Daniel 7 tem Daniel 4, que é a árvore, tá? Então só para que nós entendamos, ficar claro aqui, a gente encerrar aqui
a questão da árvore, nós já estamos com 1h05 aí de live, a questão da árvore, nós encerramos, tá? Então, entendendo aí o que é essa interpretação da árvore, não, da estátua, tá? De Daniel, a estátua de Daniel. Aula que vem nós vamos falar sobre a árvore. O que é a árvore? Capítulo 4 de Daniel. Nós falamos que Daniel 1 hoje é o que? Uma questão histórica. Daniel 2, essa interpretação que eu trouxe para vocês. Daniel 3, nós vamos falar sobre a questão que Daniel 3 é sobre Nabucodonosor manda construir uma estátua de ouro para ser adorada. Nós temos os 3 jovens na fornalha por conta disso. É uma questão histórica também, tá? É só informação, não é profecia, é história. E depois nós temos Daniel 4, capítulo 4, do 4 ao 22, falando sobre a árvore, que também é uma interpretação profética. Só que como nós vamos ver na aula que vem a árvore, vocês vão ver que é bem fácil de interpretar, porque o texto fácil vai explicar o difícil e a gente vai finalizar aí. Não vamos ficar só na árvore na aula que vem. Eu quero chamar a tua atenção aí que nós vamos falar sobre Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6 e nós vamos entrar em Daniel 7 na aula que vem. Daniel 7. Então a aula que vem Daniel 3, 4, 5, 6 e a gente para em Daniel 7, que é a visão dos 4 animais, que também é uma das profecias do livro de Daniel mais complexas aí de se interpretar e vai estar muito bom, você não pode perder. Quarta-feira que vem, então. Hoje nós falamos Daniel 1 e 2, tá? Falamos da questão histórica, da questão profética, interpretamos a visão da estátua, te mostrei o que está acontecendo, começando a olhar. Então hoje nós vimos os 2 pontos de interpretação mais usados. Um é textos mais fáceis explicando os mais difíceis. Muita coisa eu acho na Bíblia mesmo. E o segundo é usar a história ao nosso favor. Fatos ocorridos, acontecidos, para conseguir ver que a profecia ela é de fato real. Que Deus fala na terra sim. E que Ele usa pessoas, aleluia, para nos orientar e nós podemos ter uma visão mais clara das escrituras, tá bom? Então falamos sobre a estátua. A aula que vem, não perde não, querido. A aula que vem vai estar muito boa. Nós vamos falar sobre Daniel, então estamos em Daniel 2. A aula que vem nós vamos conseguir falar, porque são bem rápidos. Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6, e aí eu entro em Daniel 7, que é a profecia, tá? Daniel 3, tranquilo, só vou explanar. Daniel 4 é uma profecia bem fácil de entender, então nós vamos gastar pouquinho tempo para entender ela. E Daniel 5 e 6 é histórico. Daniel 7 é a profecia, os 4 animais que Daniel vê, a visão dos 4 animais. A gente começa ela, porque é uma aula extensa, tá? Daniel 7 ela vai dar mais de uma aula, então nós vamos começar ela na quarta que vem, provavelmente vamos terminar só na outra quarta. Então não perde não, querido, é bênção de Deus, Deus vai falar com você, você vai aprender bastante aqui, aleluia, estudando, aleluia, Daniel e Apocalipse, interpretando as escrituras. Que Deus abençoe você, querido, tua casa, tua família. Nós vamos encerrando por aqui. Tenho certeza que você aprendeu um pouquinho mais. Vai anotando, faz seu caderninho de anotação aí. Você que chegou no meio da pregação, volta lá, querido. Volta lá que isso aí fica gravado. Eu creio que daí 5 minutinhos você consegue já ver, 5, 10 minutinhos. Ele está no meu site aí, está no da igreja. Você consegue ver também de novo, tá? Voltar lá e fazer as suas anotações. Você que conhece alguém que não tem Facebook, não tem o Facebook, passa aí o meu canal no YouTube, David Evangelista. Amanhã nós já estamos lá no YouTube, tá? Esse vídeo aí, essa aula lá no YouTube, Pastor David Evangelista, passa o meu canal, aleluia. Irmão Gilmar está dizendo aí, perdi, mas dá para ver, irmão Gilmar, depois o senhor volta lá. Aí você que não tem o Facebook, né? Você tem, que você tá vendo, mas um amigo que não tenha, né, e queira ver, dá para ver pelo YouTube. O YouTube não precisa baixar aplicativo, né? Você entra lá pela internet mesmo e vê o YouTube e consegue aí, então, pelo canal David Evangelista, ver aí toda essa aula e as anteriores, tá? Lá no meu canal tem uma playlist, tá? Daniel e Apocalipse, que tá todas as aulas desse estudo. Hoje foi a 3ª aula. Quarta-feira que vem nós vamos falar Daniel 3, 4, 5, 6 e começar a falar de Daniel 7. Aleluia, entrando no finalzinho do livro de Daniel, né? Porque Daniel termina aí, na verdade são poucas profecias que estão aí mais difíceis, né, de se interpretar, vamos dizer assim, que é essas que nós estamos focando aí. Aí nós entramos aí Daniel 7, Daniel só tem
aqui 9 capítulos, né? 9 não, vamos aqui, 12 capítulos. Daniel só tem 12 capítulos. Então nós vamos entrando aí para já Daniel 7, aí 7, 8, 9, 10, 11, 12 e termina Daniel. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante com essas aulas. Queridos, estenda as mãos aí, vou dar a bênção apostólica, vou encerrar nessa noite e quarta-feira que vem eu te espero aqui comigo, que no meu Facebook, David Evangelista, para você aprender um pouquinho mais sobre profecias. Eu tenho certeza que Deus vai falar, isso vai ser de grande crescimento espiritual para a sua vida, tá bom? Não perca. Então nós continuamos Daniel 3, 4, 5, 6 e 7 na aula que vem, ressaltando aí a árvore e os 4 animais na aula que vem de quarta-feira. Lembrando que nós voltamos com os cultos na igreja, glória a Deus, tá bom? Então você que está nos assistindo e quer cultuar conosco, você é nosso convidado, tá? Nós estamos tendo culto nos domingos às 18h30, tá bom? Você é nosso convidado especial, 18h30, nos domingos às 6h30, nosso culto está acontecendo aí das 6h30 às 8h30 da noite. Então você que queira participar no domingo, aí nós estamos nesse horário mais cedo, nesse tempo de pandemia, das 18h30, então você é nosso convidado especial. E na segunda-feira, às 19h30, temos o Círculo de Oração, o culto com o Círculo de Oração. Todos também convidados, tá bom? Segunda-feira, a direção do Círculo de Oração, domingo, culto da família. Nós estamos ali para a glória de Deus. Tendo a mão, querido, vou dar a bênção apostólica, a gente encerra nesta noite. Eu te abençoo, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, tua casa, tua família e sobre tudo que diz ao teu respeito, hoje até a vinda de Cristo e eternamente. E você que é a noiva santa e adornada do Cordeiro diz, amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe você, tua casa, tua família e, permitindo Deus, até quarta-feira que vem, não perca. Daniel, está muito gostoso esse estudo. Eu tenho certeza que a cada dia mais você vai crescendo espiritualmente através da palavra de Deus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e tchau, tchau.